rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Alô, amigos queridos da Rádio Brasil Espírita do Alagoas e demais redes associadas. Nós estamos muito felizes de participar desse trabalho, de divulgar na rede, seja ela qual for, de divulgar sobre os ensinamentos de Jesus. E esse programa, o Espiritismo na Arte, é um programa que visa falar da importância dos ensinamentos espíritas no desenvolvimento das artes, seja ela qual for. Por que que o espiritismo é de fundamental importância nas artes? Porque o espiritismo é um termo criado por Allan Kardec, espírita e espiritismo, para definir as pessoas que sabem da possibilidade de entrar em contato com os espíritos, de se comunicar com os espíritos, de abrir a mente para essa comunicação, para receber esse tipo de inspiração. A inspiração dos espíritos, né, que vem dos espíritos para a nossa vida. Por isso que a gente fala que é a arte transcendente, a arte da transcendentalidade. Outro dia quis falar essa palavra no programa mesmo e não saía a palavra. Então nós estamos entrando no ar com o encontro, nosso 10º encontro, #10. Esse é o nosso 10º encontro, que será veiculado no dia 9 de outubro de 2020. É claro que nós estamos gravando com um pouquinho de antecedência para que ele possa ser editado e possa ser veiculado através da Rádio e TV Espírita do Alagoas. Brasil Espírita, né? Não podemos esquecer do Brasil. Brasil Espírita do Alagoas, de Alagoas, né? Enfim, e na semana passada nós falamos sobre a arte de falar em público, o momento de aparecer num público numeroso, que Denis nos disse que sentiu um mal-estar físico muito grande, uma violência, enxaqueca, mas depois da prece tudo melhorava. Ele deixando claro para todos nós que se nós nos conectamos antes de qualquer trabalho artístico, porque falar em público é uma arte, antes de qualquer trabalho artístico, a gente realizar uma prece e pedir ajuda aos amigos espirituais, nós vamos nos sentir fortalecidos e mais facilmente inspirados. Você pode dizer assim, então quem não faz a prece não se inspira? Claro que se inspira, né? Que o artista, ele tem inspiração até dentro dele mesmo, mas se ele sabe da possibilidade de receber uma inspiração também da dimensão espiritual, ele vai se sentir mais fortalecido, mais capaz de realizar a arte que está no momento realizando. E eu queria dizer para vocês que esse meu brinquinho assim com vassourinha, ó, só para dar uma para conquistar a empatia de vocês, foi minha neta que me deu. Ela falou assim, vovó, toda vez que essa vassourinha te acariciar aí no pescoço, você lembra de mim. É como se a gente precisasse, né, de sentir fisicamente a presença dos nossos netos. A minha primeira neta, Letícia, uma menina incrível, uma artista maravilhosa, que ela trabalha com a arte da comunicação, com a arte da propaganda e marketing, né? Então, muito obrigado, Lelê. E também esse cavalinho de madeira, esse cavalinho é feito de madeira, uma coisa linda que nós recebemos para ilustrar o nosso programa. E aí, lembrando que Denis passava mal antes de fazer a palestra,
todos nós que realizamos palestra em público, a gente sente mesmo aquela dorzinha de barriga, porque a adrenalina sobe, te dá suores abundantes, calorão, outras pessoas têm tremedeira, tudo normal, meus irmãos, normal, mas tem técnicas para a gente vencer esses momentos iniciais e que nós falamos na semana passada, começar de forma mais lenta, pronunciando bem as palavras, porque aí a adrenalina vai baixando, você vai tendo tempo de respirar mais profundamente para ir se acalmando, né? Hoje, então, nós continuaremos a falar, porque nós falamos nos nossos 2 últimos programas, nós falamos da arte de contar história e a arte de falar em público. E nós vamos continuar falando sobre isso, avaliando a nossa própria palestra. Mas antes, queria fazer um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês me contassem via e-mail. Meu e-mail é leilabrandão25, tudo escrito juntinho, letra minúscula, né? Leila Brandão 25, sem acento, sem tio, 25, que eu brinco com as crianças, que é a idade, minha idade espiritual, porque física não pode ser, né? É 25@gmail.com. Você me manda por e-mail a sua experiência nas primeiras palestras que você fez, quais foram os erros cometidos. Até hoje a gente comete erro, como diz Pablo Neruda, né? Já falamos também dele. Quem pensa que nunca errou já morreu e não sabe. Nós repetimos erros, e a partir dos erros são importantes na nossa vida, a gente cresce, né? A gente se torna melhor buscando não repeti-los. Mas também o que não pode acontecer é que a gente desanime nas primeiras tentativas. Como nós contamos a vocês lá na arte de contar a história, aquela história do elefante amestrado, que ele era preso por um pau, né, um toco de madeira com uma corda agarrada no seu pé. E quando ele terminava o espetáculo, o dono do circo vinha e botava o elefante presinho ali. E que uma senhora observou aquilo e disse assim: gente, mas como pode um elefante tão grande, tão forte, não puxar a perna assim e arrancar logo esse toco de madeira? Esse toco de madeira não pode com ele. Só que ele não sabia disso, porque aí o dono do circo avisou: eu sei que a senhora está perguntando por que ele não foge, né? Mas é porque ele foi amarrado nesse toco aí desde pequenininho. Quando ele era pequenininho, ele tentou, ele puxou, ele não conseguiu, que o tronco era mais forte do que ele. Mas ele cresceu acreditando, então, que não seria capaz de arrancar aquele toco, e ele nunca mais tentou. Olha que coisa interessante, quantos ensinamentos nessa simples história, né? Às vezes a gente, numa primeira tentativa, nós fracassamos, achamos que não fizemos bem, que não falamos direito, e aí a gente não tenta nunca mais? É isso que você vai fazer? Nós precisamos de pessoas que queiram assumir essa tarefa da divulgação pela palavra, porque, como diz Denis, a oratória, né, falar para o público, usar da nossa língua, né, usar do nosso aparelho de comunicação para falar das coisas de Deus, é muito importante. Tão importante que Emmanuel diz que mais importante, a divulgação é a mais importante tarefa do espírita. Se ele puder trabalhar essa arte da oratória e onde quer que esteja, poder exemplificar de uma forma lúdica como é importante conhecer os ensinamentos de Jesus, é maravilhoso, meus irmãos, essa tarefa da divulgação. Então, nós vamos ver, o desafio que eu faço para vocês, então, é escrever para o meu e-mail contando como foi a sua experiência e se você desistiu da tarefa, se isso foi uma das razões da sua desistência.
Hoje nós vamos ver passos para avaliar a própria palestra antes mesmo de se apresentar em público. A primeira pergunta que se faz a você mesmo é: o tempo está adequado ao conteúdo que eu programei? Então, você fez aquelas três passos, né, da oratória: a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Aí a pergunta é: o tempo está adequado ao conteúdo programado? Eu já errei muitas vezes com relação ao tempo. Às vezes eu fico com medo de ficar com espaço vazio na oratória, então eu trago muitas informações. E aí eu me atropelo com muitas informações. Então é importante esse treinamento que você vai adquirindo com o tempo, que não precisa de muitas informações, mas precisa de informações ao tempo que você recebeu, a quantidade adequada. Parece que é fácil, mas não é. Às vezes a gente atropela com muitas informações, quando vê o tempo já acabou, fica faltando um item. Já me aconteceu muito isso. Fica faltando um item. Outro dia, há bem pouco tempo, eu fui falar sobre os 5 sensos, né? Os 5 sensos japoneses, que a gente deve desenvolver: o senso de utilização, de ordenação, etc. e tal. Não vou falar tudo de novo. Quando eu terminei o 4 senso, o tempo acabou, ficou sem o 5º senso. Aí uma das ouvintes, né, uma das pessoas que assistiram a palestra, falou: Leila, dá para você falar do 5º senso aqui em off? Eu fiquei assim sem graça, mas foi um erro que eu cometi. Falei para ela, nem sei, não teve outras pessoas que notaram, ou se notaram, procuraram por conta própria lá no Google, pesquisar qual é o 5º senso, mas eu cometi esse erro. Então, o tempo está adequado ao conteúdo programado. Olha que coisa, que advertência feliz da teoria de falar em público. Nós temos que o tempo é uma coisa relevante, que a gente precisa ter a introdução, como nós já falamos, de 3 a 10 minutos, o desenvolvimento e a conclusão. Você realiza esse tempo. E outra coisa interessante que a experiência me mostrou é que a gente tem que treinar a introdução no início frente ao espelho. É bom você treinar, marcar o tempinho ali que você está gastando e o que você está falando. Na introdução, você tem que colocar a pessoa em contato com o tema que você vai falar. Se você não colocar a pessoa em contato com o tema, a pessoa pode se desviar da palestra, a mente dela vai lá para a casa dela, outros dormem, né? Nem todo mundo que dorme é que está desinteressado, muitas vezes está sob envolvimento de espíritos que não desejam que ele preste atenção naquele conteúdo. Por isso, quando eu vejo em alguma palestra minha alguém dormindo, eu falo: fulano, falo para o cara do lado, acorda ele, é importante ele assistir a palestra, porque não é hora de dormir, né? Um dos segredos da vida é a gente, dos sensos também, né? Cada coisa na sua hora. Um lugar para cada coisa no seu lugar, que é o senso de ordenação, né? Então não é hora de dormir. Se você vai na palestra, mas eu cheguei muito cansado, mas faz um esforço, fica de pé. Se você não consegue assistir acordada a palestra sentada, fica de pé, vai lá para o finalzinho, né? Fica de pé, mas não vá dormir, porque o seu objetivo de ir ali é assistir aquele conteúdo. Claro que a gente sabe que numa palestra existe todo um tratamento espiritual a nosso favor, até mesmo aqui, que nós estamos separados por uma telinha. Se você está assistindo, os espíritos vão estar te ajudando nesse momento que nós estamos ligados no bem. Recomendo até, já falei antes, que coloque um copinho d'água para ser fluidificado enquanto você está ouvindo a minha palestra ou ouvindo esse pequeno estudo. Tem uma conhecida minha, aliás, amiga, que falou para mim que quando ela está pintando, ela
ouve esses estudos do Espiritismo na arte, ela fica ouvindo enquanto está trabalhando. Eu achei interessante também, né? Cada um sabe o momento ideal para ouvir os ensinamentos do bem, que nós aqui, o nosso projeto é ser instrumentos do bem. Evoco meu guia espiritual e demais espíritos amigos que me ajudem, me auxiliem nessa vontade de ser instrumentos do bem. A introdução que preparou, já falamos isso. Se coloca o público imediatamente em contato com o tema que vai ser falado, né? Isso é importante. O conteúdo está apropriado ao público a que se destina, é outra coisa que a gente tem que observar. Porque se o conteúdo está muito elevado, ninguém vai prestar atenção em nada. Eu me lembro uma vez, eu fui ver uma amiga falar numa palestra para assistidos, aquela casa tinha uma assistência social muito bonita, eram 70 famílias, davam mais de 100, quer dizer, devia dar umas 300 pessoas naquele auditório, pessoas muito humildes, né, que recebiam a cesta básica, e aí tinha sempre um estudinho para elas menor, mas sempre tinha, para elas terem, para elas receberem a cesta básica, elas recebiam também o estudo do Evangelho de Jesus. Aí eu fui assistir essa minha amiga fazer essa pequena preleção, que era de 30 minutos só, como é a nossa aqui, e sentei junto com as assistidas lá, e uma delas, no meio do caminho, ela falou para mim: nossa, essa moça fala tão bonito, mas é pena que eu não entendo nada. É pena que eu não entendo nada. Então você vê, não se atingiu o objetivo da comunicação. Você tem que se comunicar com o público. Você tem que saber qual é o nível de entendimento que aquele público tem. Se você vai falar só para jovens, se você vai falar só para mulheres, se você vai falar só para crianças, se você vai falar para esse público muito humilde. Então, tem que se adequar o vocabulário ao público que você vai falar. Disponho de fatos suficientes para demonstrar a minha tese. Isso é uma outra coisa que nós devemos observar, porque se você ficar só falando a teoria, se você puder colocar fatos que aconteceram, que possam justificar a sua tese, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do sentido da vida, eu sempre falo o pensamento de Bruno Bettelheim, se é uma palestra educacional para professores. Bruno Bettelheim foi um grande educador, que ele falou que o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a um ser humano, seja criança, adolescente, adulto, é o sentido da vida. É o mais importante que nós possamos passar para um ser humano, e também o mais difícil é o sentido da vida, porque para cada um que é um universo, que é uma individualidade, o sentido da vida tem uma explicação, né? Dentro do nível evolutivo que a pessoa está, o sentido da vida tem um sentido, né? Vamos dizer, tem um significado para ele. Cada um tem um significado a respeito do sentido da vida. Então, é por isso que é difícil. Então, você cita uma frase de efeito dessa, você já está conectando os ouvintes no seu projeto, que é ensinar sobre o sentido da vida. E aí você pode relatar várias experiências, né? E prestar muita atenção na utilização do vocabulário, usar um vocabulário que você conheça. Já uma amiga minha me contou um erro que ela cometeu quando ela foi falar de uma experiência de Pak Chopra, que se pegava os ratinhos aleatoriamente, ela falou que pegava os ratinhos alienadamente. Então, são duas palavras que têm conotações diferentes. Se você fala
o experimentador apanhava os ratinhos alienadamente. Então, pegava os ratinhos loucos, né, os ratinhos alienados. Agora, pegar aleatoriamente é pegar um ou outro, não importa, não havia escolha, é o que pegasse primeiro, né, assim? Então, nós temos que tomar cuidado em utilizar o vocábulo correto. Os casos que vou relatar são adequados aos temas, são interessantes, é outra coisa importante para a gente avaliar. Existem tantos casos lindos, por exemplo, aquele caso de Chico Xavier, né, que passou perto de um cachorro que estava morto, estava já com cheiro ruim, todo mundo que passava falava, que coisa mal cheirosa esse bicho morto aqui. E quando o Chico passou, o Chico falou, que belos dentes tem esse animal. Então, assim, o jeito de olhar o mundo, né? Por isso é que Jesus fala, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, esse é um caso interessante quando a gente está falando numa palestra sobre, sei lá, questão de escolha, a vida é uma questão de escolha, a vida é uma questão de olhar. Tem muitos temas que podemos utilizar esse caso, mas a gente tem que ver se o caso que nós estamos contando tem a ver, né, com o tema que a gente vai desenvolver. E contar caso é brilhante, tem muitos casos do Chico Xavier que Ramiro Gama conta, até publicou um livro sobre isso. Tem muitos casos, muitas experiências científicas, né, que eu às vezes utilizo muito, que ilustra a nossa busca pela espiritualidade. Tem muita coisa que a gente pode enriquecer o conteúdo da nossa palestra. Você precisa de algum material auxiliar durante a palestra? Hoje em dia tem muito material, tem filmes, né, pequenos vídeos, tem projeção de slides, né, tem essas projeções do PowerPoint, tem muitos recursos. Mas a pergunta é, se o público for muito grande, você tem uma tela suficiente que possa o último lá da plateia poder enxergar e ver e não ficar todo desconfortável para tentar ver, se a letra não está muito miúda, que a pessoa não consegue enxergar nada que está na tela, se você vai só ler, né? Se você vai só ler a transparência, a pessoa pode ler em casa. A transparência é para nos ajudar a colocar o estudo mais dinâmico, a palestra mais dinâmica, e não para dar uma canseira, né, no público, porque ficar ouvindo já não é uma coisa fácil para brasileiros, né, principalmente. A gente sabe que você consegue ouvir com clareza durante 10 minutos, depois disso a sua mente já... E isso se você já tiver treinamento de focar a sua atenção, porque a maioria de nós não consegue nem 10 minutos de atenção, a mente já está indo para outro lado, já está viajando para outro lado. Então, nós temos que manter o texto, a palestra interessante, para estar sempre chamando de volta o nosso ouvinte, que a gente quer que ele compreenda o que a gente está tentando veicular, né? Assim? Então, é importante o audiovisual quando ele está atendendo aos objetivos, se as letras estão grandes, se você pode mostrar alguma figura que você vai desenvolver na sua oratória, se você tem muitos recursos audiovisuais que perde a finalidade quando não é bem colocado, quando não é bem feito. Então, aí seria melhor não ter. Um público muito grande, que do lado esquerdo não vai ver nada do que você está mostrando aqui, ou do lado, eu falei esquerdo, mas aqui é direito, né? Ou do lado esquerdo, ninguém vai ver nada do que você está mostrando, então não vale a pena usar o recurso audiovisual, é melhor usar a poesia, usar o canto. Tem muitos tipos de variações que se pode fazer para tornar
o discurso mais agradável. Eu fico muito feliz quando alguém, no final da palestra, fala para mim: ai, Leila, eu ficaria te ouvindo a noite toda. Isso é muito bom quando a gente ouve isso, mas também eles podem estar sendo generosos, mas de toda maneira nos dá um incentivo para nós continuarmos, né? Não pode esmorecer, nem toda palestra nossa vai ser boa. A gente comete muitos equívocos. Nessas semanas passadas, um dos programas que eu gravei, eu não conseguia falar a palavra transcendentalidade, até escrevi aqui que é para não esquecer. A arte transcendental, nós usamos a transcendentalidade. A palavra é essa, transcendentalidade, tá bom? Vou ver se eu não cometo mais esse erro. Mas a gente erra mesmo, como disse Pablo Neruda, aquele que pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe, né? Vou precisar de algum material auxiliar durante a palestra, é o que nós respondemos. Conheço com precisão os sentidos de todos os termos e expressões que vou utilizar. Isso é muito importante, meus irmãos. É o que nós falamos do alienados e aleatório. A gente não pode confundir trocando as palavras, porque fica sem entendimento. Como também não podemos, já falamos antes, perder a noção do tempo, que a gente tem um tempo que precisa, o nosso discurso precisa ter início, meio e fim, precisa ter conclusão, né? A conclusão retoma os pontos principais do desenvolvimento. Você, para concluir é fechar a questão, é um fechamento. Se você está falando há muitas moradas na casa do meu pai, você conclui assim: então, meus irmãos, conforme nós falamos, nós temos múltiplas moradas no universo, né? Você vai concluir ali com o seu tema. Você tem que fechar com o tema que você desenvolveu. E também, muitas vezes, a gente pode fechar com uma poesia que utilizou lá no início da palestra. Você usou uma poesia, então você fecha relembrando a poesia que você falou, pelo menos o finalzinho dela, ou relembrando a música que você utilizou com o finalzinho dela, né, para que tenha um fechamento. Agora, eu vou fazer outro desafio a vocês. Já fiz o desafio primeiro, que é você contar através do meu e-mail, né? Meu e-mail é Leila Brandão, minúsculo, Leila Brandão, tudo minúsculo, 25, que é a minha idade espiritual, que física já não pode mais ser, 25, @gmail.com. Você vai mandar para o meu e-mail qual foi a sua primeira experiência na oratória, quando foi, como foi, que erros que você cometeu. Isso é maravilhoso para nós, se você puder fazer isso. E agora o segundo desafio, eu vou contar a vocês uma história rapidinho, porque nós já estamos faltando só 2 minutinhos para terminarmos o nosso programa, uma história rapidinho, e vocês vão me dizer qual é o título da palestra que eu daria iniciando com essa história. Diz que Nasruddin é um mulá da religião Bahá'í. Mulá é mestre, é como nós falamos, mentores, nossos mentores, né? Nasruddin é o mestre da religião Bahá'í, um mulá que eles chamam. Então, Nasruddin foi procurar a peste negra. A peste negra, a gente sabe, a famosa gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de pessoas. Então, ele foi procurar a peste negra e questionou a peste negra. Falou: olha, você disse que iria, antes de você entrar aqui no nosso mundo, você disse que iria dizimar 10 milhões de pessoas, que ia levar consigo 10 milhões de pessoas. E você levou 50 milhões. Será que a gente não pode nunca mais confiar na sua palavra, isso? Aí diz que a peste negra respondeu: claro que você pode confiar.
Eu levei 10 milhões de pessoas, 40 milhões morreram de medo. Tan, 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 tan. Veja bem, é um diálogo interessante. Morreram de medo. Medo é uma paixão da nossa alma, que a maioria de nós tem, inclusive com relação à morte. Né? Quem é que não tem medo da morte? Né? Quem é que não tem medo de envelhecer? Quem é que não tem medo de adoecer? Quem é que não tem medo de perder um filho, perder uma pessoa querida? O medo faz parte do nosso psiquismo e não é um bom parceiro. Qual seria a palestra que eu daria utilizando essa pequenina história da religião Bahá'í? Com isso, nós estamos encerrando os nossos trabalhos de hoje, agradecendo muito a presença generosa de vocês, a participação, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.